Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 22. Leremos nesta manhã do verso 1 ao verso 22. Nós falaremos sobre batalha, mas principalmente sobre traição. Gostaria que você acompanhasse a leitura, mantivesse sua Bíblia aberta para reflexão da palavra nesta manhã. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Senhor, meu Deus e Pai, que nesta manhã nossas mentes, nossos corações, ó Deus, estejam voltados e dispostos a compreender Tua Palavra, a compreender os nossos dias, e que a Tua Palavra venha nos esclarecer e venha nos fortalecer nesta manhã. Eu rogo-te, ó Deus, que o Senhor me use, ó Pai, para anunciar somente o Teu querer e a Tua vontade. Que nada do meu homem interior venha a ser colocado, mas somente, ó Deus, da Tua palavra, do Teu querer. Usa-me para que em tudo, ó Deus, eu anuncie somente a Tua vontade nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, a vida é uma batalha. Nós nascemos em meio a uma senda de uma batalha espiritual que se estabeleceu lá no Éden e terá o seu fim dessa batalha na volta de Cristo Jesus. Nós nascemos em meio a esta batalha. É uma batalha espiritual entre nós. É uma batalha espiritual, como o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, os principados e os dominadores desse mundo hostil. O Senhor Jesus
registrado lá no Evangelho de João, ele disse que esse mundo jaz no maligno, esse mundo jaz sobre a senda de Satanás, e não sobre a senda de pessoas que realmente desejam cumprir a vontade de Deus. E nada fica mais claro nesta batalha do que este episódio agora na vida do Senhor Jesus. Ele será preso logo mais à madrugada, e nesse momento, então, um dos seus discípulos, que era para ter acompanhado ele para fora de Jerusalém, ele se desvia no caminho e vai parar e vai ter uma reunião junto às autoridades religiosas lá do templo. E ali, então, o texto de Lucas nos diz que ele foi tomado por Satanás. Olha que coisa impressionante. Então, Satanás entrou em Judas, chamando Judas Iscariotes. Nós vivemos em meio a uma batalha. Existem muitos crentes que querem ignorar e não querem entender isso. Que existe uma luta neste mundo entre o bem e o mal. Entre aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus e aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Você pode não querer fazer a vontade de Deus deliberadamente, ou também de uma maneira que as pessoas possam dizer inconscientemente, mas isso não é verdade. Porque, de fato, tudo que está no nosso inconsciente, um dia passou pela nossa consciência. Um fato é que, por toda a nossa decisão, tanto as voluntárias quanto as involuntárias, elas passaram um dia pelo nosso consciente e se estabeleceu dentro de nós. E aqui o texto é interessante, que fala de um discípulo que caminhou com o Senhor Jesus durante esses 3 anos. Ele se alimentou com Jesus, ele ouviu Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele presenciou a primeira, a segunda multiplicação, ele saiu junto com os outros discípulos, na primeiro envio dos 70, ele saiu e eles, quando voltaram, disseram: até os demônios nos obedecem. Nós pregamos e as pessoas foram transformadas. Depois, na segunda multiplicação, ele viu Jesus alimentando toda uma multidão. Ele estava presente quando Jesus curou a menina, quando ela estava morta. Ele estava presente quando ressuscitou a Lázaro. Ele estava presente quando Jesus acalmou a tempestade. Ele viu e presenciou todos os milagres, mas isso não impediu que o seu coração deixasse de maquinar para fazer o mal. Existem muitos crentes que acham que não vão passar por algum tipo de traição em suas vidas. Isso é ilusão. O Senhor Jesus passou, eu e você precisamos estar preparados. Porque o inimigo ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. Isso está lá registrado pelo apóstolo Pedro. Então eu e você precisamos ter esse entendimento sobre a batalha que nós vivemos. Nós que somos o povo de Deus, porque nós aceitamos o testemunho de Cristo Jesus, aceitamos os ensinos de Cristo Jesus e assim desejamos viver dentro da vontade de Deus, nós estamos lutando contra tudo o que o mundo e as pessoas sem Deus não querem fazer. E é interessante que essa batalha espiritual, olha que coisa impressionante, essa batalha espiritual e essa senda final, ela se estabelece dentro do espírito religioso, dentro de igreja. Tem muitos crentes que acham que eu vou para a igreja é um lugar onde vai ter um monte de gente santa. Não. Não crie um mundo de fantasia para você. Não existe uma igreja perfeita. Não existe uma igreja onde todos estão cheios do Espírito Santo. Infelizmente. Infelizmente. Até mesmo nos grandes avivamentos. John Wesley, ele registra que ele sofreu acusações. Nós vimos os grandes embates dos homens de Deus, Lutero, Calvino, Armínios, eles se degladiando entre si. Nós vimos
os cristãos que fecharam as portas para o William Carey quando ele desejou fazer o envio e fazer a vontade de Deus, indo aos campos missionários. O Senhor Jesus foi traído. Entenda isso na sua vida, porque nós estamos vivendo nessa batalha espiritual. Pastor, o que a gente pode fazer para impedir que isso ocorra em nós? Querido irmão, você não pode impedir. Ela está ao seu lado. Somos assolados por essa batalha de dia e de noite. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós vamos ver nesse próprio capítulo, mais adiante, o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos que eles deveriam vigiar e orar. Porque para que eles não caíssem em tentação. Enquanto eu e você estivermos vivendo, queridos irmãos, à luz do Evangelho, à luz dos ensinos de Jesus, Ele diz para nós que nós seremos tentados, que nós sofreremos acusações, que nós sofreremos aflições, mas nós precisamos estar preparados. Diz assim comigo, eu preciso estar preparado. Mas fala com mais fé. Para toda batalha que surgir na tua vida. Para toda batalha. Para toda dificuldade que se levantar na sua vida. Você precisa estar preparado. O Senhor Jesus estava preparado para enfrentar a traição de Judas Iscariotes. O Senhor Jesus estava preparado para, no momento certo, revelar àqueles discípulos que haveria essa traição. O Senhor Jesus estava preparado para enfrentar as autoridades religiosas da época que estavam ali tentando desmerecer e descredenciar o seu ensino. Se o Senhor Jesus estava preparado, quanto mais nós, eu e você, devemos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Enquanto estivermos vivendo esta existência, nós enfrentaremos lutas, nós enfrentaremos batalhas, porque o inimigo está em derredor tentando nos tirar do propósito, da vontade de Deus e de sermos fiéis a Deus. O Senhor Jesus, Ele estava preparado, e olha como que era estar preparado para o Senhor Jesus. Ele manda os discípulos prepararem a Páscoa, que Ele iria celebrar com os seus discípulos. Então, o Senhor Jesus, Ele tinha a mente ocupada com as coisas de Deus. Amém, irmãos? Você precisa estar preparado, mas você precisa ter os ensinos da palavra de Deus em sua mente. Você precisa se ocupar com as coisas do reino de Deus. Você precisa priorizar as coisas de Deus na sua vida, porque senão você vai sucumbir. Você vai ficar ouvindo as pessoas que querem te tirar do propósito de Deus e da vontade de Deus. Por isso você precisa ocupar a sua mente. O que Jesus diz aos seus discípulos? Vão preparar a Páscoa, vão encontrar o lugar, vão preparar a mesa. Por que Ele está dizendo isso? Porque o Senhor Jesus, Ele sabe que Deus é Deus de aliança. E qual foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel? Ele disse que se eles guardassem os mandamentos dEle, está lá registrado em Deuteronômio capítulo 6. Se eles guardassem, obedecessem aos mandamentos, Ele os abençoaria. E eles, e até os inimigos deles seriam derrotados. Isso é a Páscoa para o judeu. Isso é a Páscoa. A Páscoa é a celebração de um Deus que venceu todos os deuses do Egito. A Páscoa é a celebração de um Deus que livrou o seu povo da escravidão. A Páscoa é a celebração da vida. Muito embora foi uma noite de morte para aqueles que não buscavam a Deus e não viviam aos pés do Senhor Jesus, mas para aqueles que estiveram dispostos a fazer a vontade de Deus, eles celebraram a vida de seus próprios filhos.
Então o Senhor Jesus disse que precisamos estar preparados, precisamos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus estabelecida em nosso coração, em nossa mente, e se ocupar com as coisas do reino de Deus. Ah, querido irmão e querida irmã, nós vivemos um tipo de igreja hoje em dia, de crentes que são de fato só pessoas credenciadas a uma associação religiosa, mas que de fato não são cristãos. Crentes que estão muito mais preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, com as próximas férias, com o próximo carro, do que preocupados se a obra de Deus está sendo atingida, se a obra de Deus está sendo declarada, se a obra de Deus está sendo sustentada, se a obra de Deus está sendo realizada. É muito triste e decepcionante saber que em meio a esta igreja existe uma multidão de pessoas que poderiam simplesmente com uma boa vontade fazer uma enorme diferença. Esta semana eu recebi mensagem do nosso querido pastor Wesley, do Lar Batista de Crianças, falando: Pastor Carlos, estamos precisando de recursos. Eu recebi mensagem do nosso querido pastor Luiz Aurélio, do Ministério Pão e Vida: Pastor Carlos, não temos como colocar nem mistura hoje no prato dos internos. Recebi mensagem esta semana do nosso querido irmão, pastor Luiz Walter, falando que ele não conseguiu honrar metade do sustento dos missionários na Índia. E às vezes nós estamos gastando e nos deleitando em nossos próprios deleites. Estamos nos afastando de Deus, estamos descomprometidos com a causa de Deus, estamos descomprometidos com a obra do Senhor, não estamos nos dedicando e buscando fazer com que a obra de Deus avance. Muitas das vezes nós estamos vivendo a nossa vida e nós não temos nenhum tipo de preocupação, nós estamos simplesmente administrando os nossos recursos para o hoje e o agora, e nós nem nos importamos. Pastor, está precisando de algum recurso à igreja? Queridos irmãos, o termômetro da nossa vida espiritual está ligado à nossa vida financeira. Está ligado. Se nós não estamos comprometidos com o reino de Deus, nós nem sentimos e nem nos preocupamos com a obra do Senhor. Nós nem estamos buscando ajudar e cooperar na obra do Senhor. Nós estamos numa batalha, querido irmão e querida irmã, e a batalha é para ceifar as almas que estão indo para o inferno. Essa é a nossa batalha. A nossa batalha é fazer com que os jovens, crianças, idosos, homens e mulheres não vão para o inferno. Essa é a nossa batalha. É por isso que nós estamos vivendo. Este é o nosso propósito de vida, esta é a nossa missão, isso é que nós precisamos estar empenhados. Se você na sua Bíblia olhar do verso 1 até o verso 6, você vê que houve uma conspiração, houve uma reunião com pessoas que estavam tramando algo contra o Senhor Jesus. Eu quero te dizer que nós vivemos isso hoje em nosso tempo. Existem pessoas que estão tramando contra o reino de Deus. Existem pessoas que estão se reunindo para tramar contra o reino de Deus. Pessoas que estão se reunindo para fazerem leis que vão querer tirar de nós a autoridade e a possibilidade de anunciar a palavra de Deus. Há uma conspiração sobre este mundo.
E isso não é teoria da conspiração, não, queridos irmãos. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua mente e compreender o que de fato ocorre sobre este mundo, os nossos dias. Mas que você, ao olhar para isso, você não fique temeroso, você não fique com medo, porque o Senhor Jesus, ele não tinha medo, porque ele sabia quem era o Deus dele. O Deus dele é o Deus que tirou o povo de Israel do Egito, amém? Amém, irmãos? É o Deus que deu a vitória, é esse Deus que nós estamos adorando. Então o que você precisa é entender isso. Você está servindo a um Deus que garante para nós a vitória. Agora, se o nosso coração não confia plenamente nesse Deus, como que a obra dele poderá ser avançada? Poderá avançar? Poderá se estabelecer? Não é a primeira vez que Jesus sofre oposição. Ele sofreu oposição na Galiléia, na Judéia e agora em Jerusalém. Ele sofreu oposição. Vocês se lembram lá em Decápolis, que as próprias pessoas que estavam lá mandaram, praticamente expulsaram Jesus da região lá da Galiléia. E Jesus teve que sair de lá, porque eles expulsaram o Senhor Jesus. Existe uma conspiração neste mundo para que as pessoas vivam distantes do caminho do Senhor Jesus Cristo. Está se estabelecendo cada vez mais isso. A agenda deste mundo é uma agenda contrária aos padrões do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta semana, um pastor de uma igreja lá em São Paulo, que era um grande pregador, ele virou e declarou que a igreja dele agora é uma igreja inclusiva. Existe uma conspiração neste mundo que está tentando tirar o valor da palavra de Deus, está tentando tirar o valor do poder de Deus, está tentando tirar a verdade do povo de Deus. O liberalismo está entrando no meio das nossas igrejas e assolando pessoas, crentes, que estão deixando de acreditar num Deus que liberta para achar que a gente tem que se adequar ao espírito da época. Eu creio num Deus que liberta, eu creio num Deus que salva, eu creio num Deus que transforma, eu creio num Deus que Ele faz novas todas as coisas. E eu creio nesse Deus porque Ele fez isso em minha vida. Porque se não fosse Ele, eu estaria desencaminhado, estaria perdido neste mundo. Porque oportunidades não faltaram. Pelas caminhadas que eu tive na minha vida, eu estou vivo pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Então eu creio nesse Deus que age, liberta, transforma, cura, faz diferença na vida das pessoas. É esse Deus que nós precisamos crer no meio dessa batalha. É nesse Deus que nós precisamos entender e estabelecer a nossa vida nele. É nesse Deus que nós precisamos ocupar a nossa mente e servir na obra do reino dele, fazer a obra dele cada dia mais com mais desprendimento, com mais comprometimento, com mais ativismo verdadeiro do reino de Deus. Servir a Deus. Vão preparar a Páscoa, vão organizar. Os discípulos perguntam: Senhor, mas como? A gente não tem nem recurso, aonde que vai ser? Está preocupado com o teu amanhã? Você está preocupado com os seus filhos no amanhã? Deus cuida do nosso amanhã, amém, irmãos? Ele cuida do teu amanhã. Você não sabe o que vai acontecer na tua vida daqui a 5 minutos, mas Deus sabe, e Deus cuida, amém? Então basta que nós confiemos nele, confiemos em Cristo Jesus, confiemos em Deus. Os discípulos foram lá e obedeceram ao que Cristo mandou. E esse é o grande desafio desta manhã. Obedecer ao que Cristo fala.
obedecer ao que Cristo fala. Fala comigo. Obedecer ao que Cristo fala. Vamos mudar essa palavra fala por manda. Vamos juntos? Obedecer ao que Cristo manda. Obedecer. E os discípulos foram lá e obedeceram. Como que é, Senhor? Onde que vai ser? De que forma vai ser? Vocês vão na porta da cidade, vai ter uma pessoa lá, e vocês vão dizer, não é a primeira vez que Jesus diz isso. No capítulo anterior ele falou isso, quando ele foi para entrar em cima do jumento. Vão até a porta da cidade que vai ter um jumentinho. Obedecer ao que Cristo manda. E eles foram, estava lá tudo preparado, o local, tudo que ia ser servido, tudo que ia ser arrumado, ia ser posto naquela mesa, estava lá. Agora, eu e você precisamos nos atentar a um detalhe dessa história. Porque antes da Páscoa, os judeus celebravam o dia dos pães ázimos, ou dos pães sem fermento. Na noite anterior à Páscoa, eles tinham que comer o pão sem fermento e tinham que comer ervas amargas, para que eles se lembrassem dos seus pecados e entendessem que Deus é quem iria curar os pecados deles. Nesse dia do pão sem fermento, nesse dia das ervas amargas, Jesus diz aos seus discípulos: vão fazer o que eu quero que vocês façam, porque eu estou preparando algo melhor. Aí os discípulos então vão nesse dia. E nesse dia, lá no Antigo Testamento, depois Moisés, lá em Levítico, vai explicar para eles como que deveria ser essa festa, esse dia. Esse dia teria que ser um dia em silêncio, teria que ser um dia de reflexão. E se você for para o Talmud, você iria ver que alguns deveriam praticar o autoflagelo. Mas nesse dia, Jesus manda os seus discípulos preparar a Páscoa. Porque na Páscoa vem a liberdade. Porque na Páscoa vem a salvação. Porque na Páscoa vem uma nova vida para se viver. E o que eu vejo é que muitos crentes, estão achando que a gente tem que viver a vida na festa dos pães sem fermento. Porque não creem que são de fato livres, curados, libertos em Cristo Jesus. Perdoados pela graça, pela misericórdia do Senhor, o nosso Deus. Feitos nova criatura pelo sangue de Cristo Jesus que foi derramado. Jesus diz que é um novo tempo, e o novo tempo é o tempo em que estamos vivendo para Ele, porque Ele quem conquista este novo tempo na cruz do Calvário, aonde Ele vai morrer no dia seguinte. Nós vamos ver que agora nesse capítulo 22 se desfecha essa história. Depois nós vamos ver no capítulo 23 a crucificação. No capítulo 24 veremos então a ressurreição. Então, este momento em que eles estão preparando a Páscoa, Jesus está deixando a eles uma lição. Que toda solução para a vida humana está em Deus. Amém, irmãos? Toda solução para a minha vida e para a sua vida está no Senhor. Foi Ele que mandou o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Foi o próprio Cordeiro que morreu na cruz. Foi Ele que suportou a traição. Foi Ele que suportou a perseguição. E se eu e você estivermos passando nesta vida por um momento de traição, por um momento de conspiração, por um momento em que a gente está se sentindo assolado por essa batalha, saiba que essa batalha não é o fim.
porque o nosso fim é quando Cristo vier. E os que morreram com Ele ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele. Amém, irmãos? E habitaremos com Ele, e Ele reinará para sempre. E sempre, e sempre. Como cantou no seu famoso hino, Aleluia, de Handel, e Ele reinará para sempre. Com isso, queridos irmãos, eu gostaria que eu e você pudéssemos ter 4 atitudes no meio da batalha da vida. A primeira, querido irmão, primeira atitude: quanto mais rápido você colocar os teus pés no chão, melhor será. Quanto mais cedo você entender que a tua luta não é contra homens, contra mulheres, que a tua luta é contra um sistema diabólico, que a tua luta é contra a ação de Satanás, que domina, que destrói. A nossa luta é contra ele. Satanás não está lutando contra Deus, porque Satanás é criatura de Deus. A batalha de Satanás é comigo e contigo. Porque ele é derrotado. Amém, irmãos? Satanás não é o arqui-inimigo de Deus. Não existe inimigo para Deus. Amém? Então confie em Deus. Satanás é o meu inimigo, é o seu inimigo. Ele anda ao derredor. Ele usa pessoas para nos atacar, como usou aqui Judas. Mas quando ele estiver usando pessoas, esteja preparado com a tua mente em Cristo. Se ocupe das coisas do reino de Deus. Se ocupe com o reino de Deus. Está preocupado demais com os teus problemas? Está olhando demais para você e deixando de olhar para Deus. Olhe para Deus, amém, irmãos? Olhe para Deus. É interessante, você olha para os salmos. Quais são os principais salmos? Não é o salmista olhando para Deus? E os principais salmos não são os piores momentos da vida de Davi? E nos piores momentos da vida de Davi, Davi tomou uma atitude de olhar para Deus. Cristo sendo perseguido, sofrendo a conspiração, prestes a ser preso, ocupado com as coisas de Deus, preocupado com as coisas de Deus, ocupado em servir a Deus. E William Carey falava para os seus discípulos assim: ocupe-se das coisas de Deus, que Deus cuidará das suas coisas. É sempre assim, querido irmão, querida irmã. Quanto mais você se preocupa com a sua vida e com as suas coisas, mais desespero você vive. Quanto mais você coloca a sua vida em Deus e descansa no Senhor, mais você consegue viver e passar as angústias e as labutas desta vida. Obedeça a Cristo. O que Ele hoje te falou? O que Ele hoje te disse? O que Ele hoje está te dizendo? Pastor, eu quero servir mais o reino de Deus. O que eu tenho que fazer? Trabalhe na obra. Sirva a Deus. Mas o que eu posso fazer na igreja? Não, o reino é de Deus, o reino é extenso. Isso aqui é uma pequena parte do reino de Deus. O reino é extenso. Sexta-feira eu desci para levar o lixo de casa para fora. Aí estava entrando uma família. E o senhor daquela família estava entrando e ele tinha acabado de sofrer um acidente de moto. Ele tinha sofrido um acidente de moto, eles estavam tirando ele do hospital e levando para casa. Aí eu olhei aquela cena e eu me lembrei que aquele senhor, todas as vezes que eu via, estava vindo para a igreja, ele estava entrando, pegando a bicicleta dele, saindo. Eu perguntava para ele: e aí, vai até onde? Ele falou: vou até Bela Vista hoje. E voltava de bicicleta.
E ele subindo com o filho, a esposa e tal. Eu perguntei o que houve, eles me contaram. Deu para ver que ele estava sentindo dor, passando mal. Eu falei para ele, perguntei se precisava de alguma coisa. Aí ontem eu fiz 2 visitas a essa família. Primeira visita, eu peguei um par de muletas no meu sogro, foi para deixar com ele. E a segunda visita, a Soraya subiu para ver os ferimentos dele, ver se precisava de um atendimento, de uma ajuda nessa situação. Aí nós havíamos conversado, ficou aquele silêncio de quando termina a conversa, né? Eu falei para ele, o senhor aceita que eu ore pelo Senhor? Irmãos, nós estamos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas, amém, irmãos? Amém? Ele disse, lógico, pastor, eu preciso. Ele fechou os olhos, nós oramos por ele. A esposa chorou, ele chorou. O que era o reino de Deus para mim naquele dia que eu estava descendo para levar o lixo para fora? Era porque Deus havia marcado um encontro com essa família. Amém, irmãos? O reino de Deus é onde você está. É para quem precisa. É para quem está ao seu lado. Se ocupe com as coisas de Deus. Se ocupe em fazer o bem. Se ocupe em não apenas a fazer o bem, mas a falar de Cristo Jesus. Essa semana eu encontrei com uma pessoa que trabalhou na minha casa e eu perguntei, me explica, como é que você se converteu? Ela falou, um dia o senhor me deu uma Bíblia. E eu nem me lembrava que eu tinha dado uma Bíblia. O irmão Gideão sabe o que é isso. Dá para você entender, querido irmão e querida irmã, o reino de Deus. Deus está cuidando das suas coisas, para que você trabalhe e se ocupe no reino de Deus. É assim que a gente vence a batalha espiritual. Não é com gritaria, não é com estar amarrado e decretação daqui e de lá, não é com essas coisas. A gente vence o reino de Deus levando o amor de Cristo Jesus aos corações que precisam. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que esse mundo vai melhorar. A sua casa vai melhorar, a sua vida vai melhorar. Porque nada melhor do que ser um semeador das sementes da verdade de Cristo, das sementes da paz de Cristo. Nada melhor do que você anunciar essa verdade eterna, de fazer com que as pessoas comecem a olhar para o céu e comecem a entender, Deus está no controle de todas as coisas. Nada melhor do que quando você sentar para conversar com as pessoas, vocês falarem para ela, olha, Deus preparou esse lugar, esse momento para a gente estar aqui juntos. E Deus vai assim, agindo na vida de homens e mulheres, no meio dessa batalha cruel que nós enfrentamos todos os dias. Quando você olhar e falar, existe uma batalha, saiba que o seu general é vencedor nela, amém, irmãos? O seu general, ele é mais do que vencedor. E ele falou, guarde-se no comando do seu general, que é Cristo Jesus. Saiba que o seu comandante, ele é o poderoso, é o maior estrategista de todas as coisas, de todas as épocas. E que nada saiu fora do controle das mãos dele. Porque o grande comandante é o nosso Deus dos exércitos. Que nessa manhã, então, a gente vendo a traição de Cristo Jesus, e se você ainda tem um coração ainda marcado com alguém que te traiu, com alguém que conspirou contra você, contra alguém que te fez algum mal, que nesta manhã você possa colocar a tua vida em Cristo Jesus e dizer, o Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor me sustentou. E se você está aqui hoje, Deus te trouxe aqui, amém? Deus te trouxe aqui. E o que vai acontecer amanhã? Faça a vontade de Deus.
Ele vai te fortalecer, Ele vai te amparar, Ele vai te sustentar. Vamos orar? Feche os teus olhos. Vamos ficar em pé na presença do Senhor, colocando nossas vidas assim nas mãos de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que esta vida, mesmo não sendo fácil, o Teu Filho veio experimentar. O Teu Filho experimentou o gosto amargo da traição. O Teu Filho experimentou o gosto amargo das pessoas falando mal dele. Mas mesmo assim, Ele ficou fiel e foi fiel até o fim. Que assim, ó Deus, que o Teu Espírito venha nos revestir nesta manhã, com esta Tua graça de continuarmos fiéis ao Senhor, não importando as circunstâncias, não importando as batalhas, não importando as dificuldades, mas que nossas almas estejam completamente rendidas ao Senhor, completamente entregues a Ti, ó Santo Deus. Que nesta manhã o Senhor esteja fortalecendo os nossos corações e nos ajudando a essa batalha, a vivermos cada dia na Tua presença. Que o Senhor nos ajude a entender, ó Pai, que o Senhor estabeleceu uma nova aliança e que nós fazemos parte desta nova aliança no sangue de Cristo Jesus. E que assim, ó Deus, nós podemos andar confiados em Ti, sustentados em Ti e trabalharmos, ó Deus, sabendo que o Senhor está conosco. Que nesta manhã nenhum coração saia daqui sem a certeza de que o Senhor está cuidando de toda a vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fortaleça meus irmãos, minhas irmãs nesta hora, aqueles que assistirão essa mensagem depois, que todos sejam revestidos pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua força, em nome de Jesus. Amém e amém.